Olá pessoal, hoje nós vamos iniciar o estudo dos grupos de vegetais que nós vamos trabalhar dentro da nossa disciplina de botânica. O nosso conteúdo abrange os 4 grandes grupos que nós estudamos dentro do reino dos vegetais, que são chamados de plantas vasculares sem sementes, plantas vasculares sem sementes não angiospermas e, por fim, as angiospermas. Hoje iniciaremos com as plantas avasculares. Os tópicos abordados na nossa aula de hoje iniciarão com a seguinte pergunta: por que não mais chamamos esse grupo de grupo das briófitas? Tá? Depois nós vamos ver as principais características que fazem parte das espécies que estão inseridas dentro desse grupo e os principais grupos que ocorrem dentro das chamadas plantas avasculares. Bom, primeira questão. Antigamente chamadas briófitas, hoje não mais. Por que isso? Até um tempo atrás, vocês devem lembrar, provavelmente no ensino médio vocês viram que o reino das plantas se classificava em 4 grandes grupos. O grupo das briófitas, o grupo das pteridófitas, o grupo das gimnospermas e o grupo das angiospermas. E talvez vocês se lembrem exatamente o que caracteriza cada um desses grupos. O que acontece é que até muito tempo atrás, a classificação dos grupos de organismos vivos se dava basicamente por características morfológicas, ou seja, ligadas ao aspecto externo desses grupos. Né? Depois se avançou para conseguir ver alguma coisa na anatomia interna das plantas e dos outros grupos de seres vivos. Começou a se estudar reprodução, se estudou bioquímica e assim foram avançando os conhecimentos. Ecologia, hábitos reprodutivos, tudo isso entrou no jogo. Mas, até um determinado ponto, a morfologia ainda e a reprodução ainda eram os aspectos principais para se compreender e se agrupar ou distanciar espécies, né, de plantas. Com o surgimento e avanço das técnicas moleculares, né, as técnicas de DNA, né, hoje é possível se identificar o grau de parentesco de muitas espécies. O DNA ele é utilizado inclusive para testes de paternidade hoje em dia. Né? Da mesma forma que ele é utilizado assim amplamente para um teste de paternidade, ele também é utilizado em pesquisas de sistemática, para justamente, com base no DNA, que dá a informação da evolução daquele indivíduo, que a gente consiga agrupar os organismos pelo seu histórico evolutivo e não pelo formato da sua folha ou pelo formato da raiz, que são características, pessoal, que estão amplamente suscetíveis às características do ambiente, às pressões ambientais. Então não é porque uma planta tem uma folha parecida com a folha da outra, ou uma flor parecida com a flor de uma outra planta, que elas são parentes, que elas evoluíram de um mesmo ancestral comum. Por quê? Elas podem simplesmente ter folhas parecidas porque elas acabam vivendo em ambientes que, mesmo distantes, possuem as mesmas características. Por exemplo, são um ambiente muito seco, são um ambiente muito quente ou um ambiente onde neva muito. Tá? Então, essa questão da morfologia ela está amplamente suscetível às pressões ambientais, ao passo que o DNA ele é altamente conservado e vai mostrar para a gente mais uma história evolutiva e quanto mais parecida é a informação contida no DNA de uma planta em relação, de um grupo de plantas em relação ao outro grupo de plantas, a gente pode dizer que eles estão mais próximos dentro da escala evolutiva. E às vezes plantas que são muito parecidas, elas na verdade estão muito longe dentro da escala evolutiva e não têm um parentesco próximo, elas estão muito afastadas, né, como parentes. São parentes lá de sei lá eu qual grau. Tá? E é por isso que, quando se iniciou essas análises de biologia molecular, se avaliou que o grupo que era conhecido antigamente como grupo das briófitas, na verdade era um grupo que era como se fosse uma família, né, onde tentou se colocar um monte de gente que não tinha nenhum grau de parentesco, né, como se pegasse a família de vocês, botasse o vizinho, botasse o padeiro, botasse o verdureiro, colocasse o jornaleiro, colocasse esse pessoal todo ali no meio e dissesse que eles são todos da mesma família quando não são. E é para isso que as técnicas de DNA vieram, para nos dizer exatamente pela história evolutiva e pelo material contido no DNA, que é muito mais conservado, que a gente possa dizer que, por mais parecida que essa planta é da outra, elas não dividem um ancestral comum tão próximo e elas não são parentes. Tá? Isso é muito importante para a gente poder entender, né, até mesmo questões mais práticas, porque, por exemplo, se vocês têm uma espécie que tem um determinado fármaco, tá, uma substância medicinal,
dentro daquela espécie ali, para vocês acharem outras plantas que talvez produzam esse fármaco em maior quantidade, ou que sejam plantas que produzam essa substância de interesse, mas que sejam mais fáceis de cultivar, por exemplo, vocês vão procurar pelo DNA, quem é mais próximo de quem, para dar uma ideia para vocês a respeito dessas relações, porque quanto mais próximo tu está de um parente teu, maiores são as chances de vocês terem características importantes em comum, tá? E aí o que acontece? Dentro do reino do geral das plantas, pessoal, essa realidade dessa mudança dos grupos, que eram as briófitas, as pteridófitas e tal, ele mudou, não só para as briófitas, como também mudou para as pteridófitas e também mudou para as gimnospermas. O único grupo que se classificava antigamente pelas características morfológicas e que continua valendo ainda hoje em dia é o grupo das angiospermas, que são as plantas com flores. Porque todas essas plantas têm flores e todas elas têm frutos. Então essa é uma característica que une todas indiscutivelmente. Ao passo que os outros grupos pareciam grupos muito artificiais, ligados por características morfológicas, de uma superficialidade e que, com a análise molecular, se descobriu que não eram parentes. Tá? E hoje, dentro do grupo das antigamente chamadas briófitas, nós temos 3 grupos de plantas que têm alguma similaridade entre si, sim, tanto é que elas estão agrupadas, né, sob um nome, mas elas não têm essa similaridade de parentesco a ponto de poderem ser chamadas com um nome para um sobrenome só para aquela família delas ali, tá? Elas são, digamos assim, parentes distantes, tá bom? E esses 3 grupos compreendem as chamadas Anthocerotophyta, as Hepatophyta e as Bryophyta. Aí sim, ó, as briófitas aparecem aqui, mas como um grupo dentro desse grande grupo das plantas avasculares, ok? Bom, primeira coisa que a gente tem que entender para entender e entender botânica em geral, que deve ser aquele pesadelo de todo aluno do ensino médio, que é entender o ciclo das plantas, tá? É complicado? É complicado. Eu trabalho com botânica? Sim, eu levei bastante tempo para esse ciclo se tornar uma coisa natural para mim. Então não se assustem se vocês tiverem dificuldade para compreender o ciclo. O grande mistério que deixa as pessoas às vezes muito confusas é entender que o ciclo das plantas ele apresenta alternância de gerações. Nós vamos ter uma geração que tem uma determinada forma de reprodução e tem um determinado conteúdo de DNA e outro ciclo, né, outra fase do ciclo que vai ter outra forma de se reproduzir e uma outra quantidade de DNA. Primeiro conceito que é importante é definir essa letrinha aqui, ó, esse 2N e o N, tá? O que isso quer dizer? Vamos lembrar lá dos seres humanos. Quantos cromossomos nós temos na nossa espécie? Dentro de cada uma das nossas células existem 46 cromossomos, tá? E aí vocês devem lembrar, 23 do pai e 23 da mãe. Onde nós não temos 46 cromossomos nas nossas células? Nas células saudáveis, sadias, tudo certinho, sem ter nenhuma mutação, nós vamos ter 46 nas células que formam o nosso corpo e 23 nas células reprodutivas. Gametas masculinos, os espermatozoides, gametas femininos, os óvulos. Por que essas células elas têm metade do número de cromossomos? Porque quando eu for a promover o encontro entre um espermatozoide e um óvulo no ato sexual para haver um evento reprodutivo, eu tenho que conservar o número de cromossomos na minha espécie. Então, imagine se fosse encontrar 46 cromossomos no espermatozoide com 46 no óvulo, vai dar 92 cromossomos no próximo encontro. E aí depois isso vai multiplicar e multiplicar e multiplicar e não vai ter mais fim. Então, para conservar o número de cromossomos sempre permanente, a gente tem um tipo de divisão especial, que é a chamada meiose, que ela reduz ao meio o número de cromossomos. Por quê? A maior parte das espécies é isso aqui que a gente chama de 2N. 2N é diploide. E o que quer dizer isso, diploide? Quer dizer que essa espécie, ou essa célula no caso, contém 2 vezes o número básico de cromossomos da nossa espécie. Tá? Nós temos 23 cromossomos como número básico. Então, 23 cromossomos são diferentes um do outro. Os 46 que tem nas células são duplicação desses outros 23 cromossomos. Tá? No caso das mulheres, literalmente, porque vão ser 22 cromossomos somáticos mais um cromossomo sexual. No caso das mulheres, vão ser 2 cromossomos X, repetição total.
No caso dos homens, vai ser 22 iguais aos outros 22, então 44 iguais, um cromossomo X e um cromossomo Y, tá? Isso é na nossa espécie, só para vocês situarem com um exemplo mais próximo de vocês, que é a nossa espécie. Bom, então vamos lá. As plantas, elas vão ter também essa alternância de gerações, onde um evento reprodutivo vai envolver células no seu estado diploide, que é quando ela está com 2 vezes o conteúdo de cromossomos básicos da espécie. Então vamos dizer, por exemplo, o caso da bananeira. Tá? A bananeira tem como número básico de cromossomos 11 cromossomos, mas nós não temos bananeiras com 11 cromossomos. Nós temos bananeiras que têm 22 cromossomos, vai ser o dobro do número básico. E nós temos que são chamadas bananeiras diploides. E algumas outras bananeiras que se comercializam, né, que produzem frutos, elas vão ter o dobro desse número ainda, vão ter 44 cromossomos. Tá? Interessante que as plantas, pessoal, as plantas elas têm essa capacidade de aguentar essa multiplicação do número de cromossomos, que a gente chama de poliploidização, e sobreviverem e viverem muito bem. Inclusive, né, vocês vão provavelmente estudar em melhoramento genético, é muito comum para se obter cultivares mais produtivos dentro de plantas de interesse agronômico que se faça essa tática de aumentar o número de cromossomos para vocês, por exemplo, conseguirem ter uma planta que dê frutos maiores. Que quanto maior o número de cromossomos dentro da célula, maior é a célula e, por conseguinte, maior vai ser o órgão. Tá? Então vamos lá dar uma olhadinha com mais calma nesse ciclo aqui. Tá? Aqui nós vamos ter então esses dois momentos dentro do ciclo reprodutivo de uma planta avascular, antigamente chamada de briófita. Nós temos uma porção que se chama gametófito e nós temos uma outra porção que se chama o esporófito. Gametófito, como o próprio nome diz, gametófito. Fito é planta, então gametófito é a planta que produz gametas. E o esporófito, a planta que produz esporos, tá bom? Então, começando o ciclo lá no esporófito, onde forma-se lá no alto uma cápsula, dentro dessa cápsula uma cápsula que ela é 2N, então é um tecido diploide, tá bom? Esse tecido ele é um tecido diploide. Ele vai produzir lá dentro pelo processo de meiose, que é a divisão reducional, portanto vai dividir pela metade o número de cromossomos. Então vamos dizer que essa espécie aqui tem 10 cromossomos, né, no seu estado diploide. Então aqui ela vai sofrer uma meiose, então ela vai formar esporos que vão ter dentro do seu conteúdo genético apenas 5 cromossomos, que é o número básico de cromossomos dessa espécie. Tá? 5 multiplicou é 10 quando é diploide. Tá? Esses esporos vão ser lançados no ambiente e eles vão germinar. Esses esporos são esporos N, eles têm 5 cromossomos, tá? O número básico de cromossomos da espécie. Quando o esporo germina, ele dá origem a outra fase de vida da planta, que é o chamado gametófito. Então, o esporo, quando germina, dá origem ao gametófito, que é a porção que vai produzir depois os gametas. Por isso que é um ciclo, prestem atenção. Quando se formam os gametas, vão se formar gametas femininos e masculinos. As células dos gametófitos costumam ter o quê? 5 cromossomos dentro de todas as suas células. Então, o corpo inteiro do gametófito tem 5 cromossomos lá dentro. Tá? Quando ele for produzir o gameta, vamos fazer uma recapitulação. Quando nós vamos produzir os gametas na nossa espécie seres humanos, nós temos 46 cromossomos, nós somos indivíduos diploides. Para que o cromossomo fique com o número básico, que é a metade, né, do número de cromossomos, que seria 23, a gente tem que sofrer uma meiose nesse momento para produzir o gameta. Mas nós vamos recordar aqui que no nosso ciclo, o gametófito ele vem da germinação de um esporo que já é 5N, já é número básico de cromossomos dessa espécie. Como ele já é o número básico, quando vai se formar o gameta em cima do gametófito, a partir do gametófito, ele não precisa sofrer meiose. Ele vai sofrer uma mitose, conservando o número básico de 5 cromossomos e formando o gameta masculino e o gameta feminino. Esses gametas, pessoal, eles são móveis, tá? E isso é uma característica fundamental das plantas avasculares. Elas possuem gametas móveis. E esses gametas vão se mover aonde? Bom, se eles são móveis e têm uma cauda, como se fosse um espermatozoide,
eles vão se mover em meio líquido. E é por isso que o processo reprodutivo do grupo das plantas avasculares é dependente de água. Então, vai ser dentro de uma gotinha de água, vai ser dentro de um pequeno corpo d'água onde esses gametas vão se movimentar. E é por isso que essas plantas, esse é um dos motivos pelos quais essas plantas vão sempre habitar lugares muito úmidos, porque a união dos gametas se dá por intermédio do transporte em meio líquido. Tá? O gameta masculino vai encontrar o gameta feminino, e aí quando eles se encontram, vamos lembrar que eles são N, eles são haploides, tá? Metade do conteúdo de DNA normal da espécie, tem um número básico de cromossomos apenas. Por serem haploides, quando eles se encontram, eles vão juntar 5 do pai com 5 da mãe, formando novamente um indivíduo com 10 cromossomos. E aí, dessa formação, dessa união onde vai se formar um zigoto, o zigoto começa a crescer em cima aqui da parte final do corpo do gametófito. E aqui em cima está o órgão reprodutivo feminino. Aqui vai começar a crescer o zigoto, que quando crescer vai dar origem ao esporófito, que é diploide com 10 cromossomos novamente, e reiniciará o ciclo. Tá? Esse ciclo é básico para entender porque depois, quando nós estudarmos as plantas vasculares sem sementes e depois as antigas gimnospermas e as angiospermas, esse ciclo vai reaparecer o tempo todo, só que com modificações. Vocês entendendo esse ciclo básico aqui, vocês entendem todos os demais, ok? Bom, só para a gente dar uma ideia da estrutura geral, que até já comentei para vocês, aqui a gente vai ter o gametófito e no caso das briófitas, o gametófito, das plantas avasculares, perdão, o esporófito vai crescer em cima do gametófito. Tá? Por quê? Porque ele vai ter origem na junção dos gametas, que vai se dar lá no topo do gametófito, onde se encontra o órgão reprodutivo feminino. Então lá o gameta masculino chega, encontra o feminino e dali começa a surgir o desenvolvimento do zigoto, que vai dar origem ao esporófito, sempre em cima do corpo do gametófito. Interessante nesse sentido é que o esporófito muitas vezes ele não é nem verde, ele tem uma outra cor, porque quem nutre o esporófito muitas vezes é o gametófito. Em outros casos, o esporófito também contribui com a sua própria nutrição, fazendo fotossíntese, mas em geral a maior parte do aporte nutricional para o esporófito vem do próprio gametófito. E aqui a gente observa o seguinte, ó, filoide, cauloide, rizoide. Por que recebem esses nomes? Porque aqui não é uma raiz propriamente dita. Ela é uma estrutura que vai servir para ancorar o musgo, né, ali na rocha, né, no substrato, em cima de um caule de uma árvore viva ou de uma árvore morta, em qualquer substrato que a gente imaginar, nessas regiões de bastante umidade, o rizoide faz a fixação. Ele não faz a absorção de nutrientes. A absorção de nutrientes é feita no corpo todo da planta. Tá? Todo o corpo da planta consegue absorver nutrientes. As raízes servem especificamente para fixar a planta no substrato. Filoide porque não tem uma estrutura propriamente dita de folha, embora tenha função para fazer a fotossíntese. É aqui que se encontram os pigmentos, é aqui que vai ocorrer o processo de fotossíntese. Tá? E aqui a haste, tá? O cabinho, com a cápsula na ponta, onde dentro estarão os esporos. Uma estrutura realmente muito simples desse tipo de vegetal. Tá? Dentro desse grupo das plantas avasculares, nós teremos 3 grupos principais. As hepatofita, as anterocerotofita e as briofita. As hepatofitas são chamadas de hepáticas, tá? No seu conjunto. O nome popular delas são as hepáticas. Talvez vocês já tenham visto por aí. Elas são comuns de ocorrerem aqui na nossa região, né? No jardim da casa de vocês, em algum lugar onde vocês façam uma trilha, que vocês tenham água próximo, que seja um solo bastante irrigado, um solo com bastante aporte hídrico, vocês vão comumente encontrar essas plantinhas. Tá? Elas são as plantas mais primitivas que se conhecem atualmente. Tá? Mais primitivo que isso, só as algas, que nem plantas mais são consideradas. Tá? Não vão ter células especializadas para fazer condução nem dos assimilados da fotossíntese e nem da água que vem lá do solo. A condução é feita de célula para célula. Então, uma célula puxa a água do solo,
passa água para a célula adjacente, que passa para a célula adjacente e assim por diante. Esse é um dos motivos pelos quais essas plantas nunca vão atingir um grande porte. Por quê? Elas têm um sistema de transporte de água muito demorado. Então, se ela tivesse um grande porte, como a água vai passando de célula a célula, se, por exemplo, acontecer de diminuir a quantidade de água no ambiente e depois voltar a chover e o solo voltar a ficar irrigado, ela vai demorar tanto para conduzir a água lá da raiz para a parte aérea, que a parte aérea vai acabar morrendo. Então, por isso que essas plantas nunca atingem um tamanho muito elevado, tá? Elas vão apresentar processo de reprodução tanto sexuado, que é aquele envolvendo esporos e os gametas, quanto um processo assexuado chamada gemulação, onde dentro dessas cestinhas aqui que vão acontecer nas folhas, vão se formar pequenas gemas que vão ser liberadas no ambiente e vão formar uma planta nova, que na verdade vai ser um clone da planta original, tá? Elas costumam ser plantas de predominância nos trópicos, tá? Então, em geral, nós vamos encontrar essas plantas em lugares mais quentes, elas vão ter maior diversidade nos lugares quentes, mas lembrando que elas não são tão diversas assim. Nós conhecemos 6.000 espécies dessas plantas nos dias atuais. Elas já foram muito mais abundantes em outras épocas da história do nosso planeta, tá? Elas, entretanto, apesar de serem plantas de climas mais quentes, elas podem ocorrer em lugares muito frios, como por exemplo na Antártica, onde elas conseguem ocorrer ao longo de todo o período do ano por conta da presença de substâncias anticongelantes que circulam na sua seiva e fazem com que a planta tenha seu metabolismo ativo mesmo em temperatura sub-zero, tá? O nome dessas plantas é interessante porque aqui na imagem vocês não vão conseguir ver isso, mas procurem depois imagens, porque eu quis botar aqui para vocês um esquema para mostrar o geral dessa planta, mas procurem depois imagens delas que para vocês tirarem as conclusões de vocês, que elas vêm da chamada teoria das assinaturas do Dioscórides, que era um médico grego, um dos primeiros botânicos que apareceram na história, o pai da botânica, considerado o pai da botânica, que ele trabalhava com plantas e ele achava que havia uma relação entre o formato da planta e as propriedades medicinais da planta. Porque Deus havia colocado no mundo as plantas com essas pequenas dicas para o ser humano que, ao ver o formato de uma determinada planta e que aquela planta se parecesse com um órgão humano, que aquela planta diria assim, olha, eu tenho propriedades que servem para curar determinado órgão dos seres humanos. Olha o pensamento da época, né? Então, isso pode ser, por exemplo, um feijãozinho serve para curar problemas renais. Uma noz serve para estimular a atividade cerebral. Não deixa de ser verdade nesse caso, mas por um mero acaso. E de acordo com a teoria das assinaturas, alguém, em algum momento, achou que a parte do gametófito dessas plantas se parecia com um fígado. E aí, por isso que essas plantas ganharam o nome de hepáticas. Hoje sabe-se, né, que essas plantas não têm nenhum tipo de composto medicinal que se conheça, muito menos para o fígado. Bom, o outro grupo de plantas avasculares são o grupo dos antóceros, que é o chamado grupo Anthocerotophyta. Tá? Esses são chamados de musgos chifrudos. E eles recebem o nome porque o esporo deles, o esporófito deles, é um chifrinho. Tá? Eles não têm uma bolinha aqui na ponta ou um guarda-chuvinha, como tem no caso das hepáticas. Esses esporos eles se desenvolvem ao longo de toda a vida dessa plantinha aqui, e quando ela está madura, os esporos lá dentro estão maduros, acontece dos esporófitos racharem de ponta a ponta, e eles vão rachando e vão se retorcendo, e à medida que eles vão rachando, se abrindo e retorcendo, eles vão liberando os esporos no ambiente. Tá? Ele é o grupo menos diversificado dentro desse grupo das plantas avasculares. Temos apenas 100 espécies conhecidas. Tá? Eles vão ocorrer em cima de troncos, de rochas, à beira de corpos de água sempre doce, né? Porque são plantas que poderiam sofrer desidratação vivendo junto de água salgada, e de preferência em regiões de clima quente onde ocorre maior distribuição. Tá? Uma informação interessante a respeito desse grupo é que o gênero Antócero, que é o gênero principal dentro desse grupo, ele tem associação com uma bactéria fixadora de nitrogênio chamada Nostoc. E por esse motivo, muitas das espécies desse grupo costumam ser pioneiras em colonização de áreas que estão ou novas, recém-surgiram, né, por atividade vulcânica, por exemplo, ou então áreas que foram degradadas por algum motivo e que estão com o solo exposto. Então, muitas vezes, os grupos que aparecem primeiro
dentro dessas regiões são os antóceros. Tá? E, por fim, o grupo das briófitas, que é o grupo mais diversificado dentro do grupo das plantas vasculares e que são os famosos musgos, que vocês devem conhecer com certeza. Ele é o grupo mais diversificado, cerca de 10 mil espécies ainda existem no nosso planeta, e a maior parte da ocorrência dessas espécies vai se dar em florestas de ambientes muito quentes, né, de regiões tropicais, muito úmidas. Por quê? Em geral, né, esse grupo das chamadas plantas avasculares vai receber esse nome porque não tem tecidos de condução. Né? Então, vascular está referindo-se a sistema de condução. Quem que eu estou falando nesse caso? Xilema e Floema. Essas espécies de plantas não têm esses sistemas de condução complexos, né, formados pelo xilema e floema, que vocês devem lembrar do ensino médio. A condução, como eu disse, é feita de célula a célula, tanto da água quanto dos elementos de fotossíntese, né, os açúcares da fotossíntese. E por esse motivo, essas plantas têm que viver em lugares muito úmidos sempre, porque elas vão ter dificuldade, porque vão perder muita água para o ambiente se o ambiente não for muito úmido. E como elas não conseguem recuperar água facilmente do ambiente porque passam água de célula a célula, elas têm que estar sempre muito repletas de umidade. Outra coisa, elas também não apresentam muitos mecanismos para evitar a perda de água. Então, elas transpiram livremente e perdem muita água. Têm dificuldade de assimilar a água. E ainda dependem da água para o seu transporte dos seus gametas para fazer a fecundação, logo nós temos os organismos que vão obrigatoriamente viver em lugares úmidos. Tá? Então, geralmente, maior biodiversidade, florestas úmidas tropicais. Ocorrem também, muitas vezes são um elemento de destaque em ambientes frios. A pessoa tem a dizer, mas tem tanto musgo geralmente em lugar frio, a gente pensa que olha para aquele monte de musgo num lugar frio, assim numa tundra, por exemplo, e já pensa que esse tipo de vegetação é típica desses ambientes. Só que o que acontece? Esse tipo de vegetação se destaca muito nesse tipo de ambiente porque a diversidade é muito baixa, tem poucas árvores e poucos arbustos. Então acaba que o componente herbáceo e os musgos se destacam muito nessas formações porque os outros tipos de vegetais não acontecem. Mas em relação à biodiversidade, as briófitas são mais abundantes nos ambientes de clima quente sob o dossel de grandes florestas tropicais. Tá? Uma diferença interessante dentro desse grupo, elas já vão apresentar rudimentos de células de condução. Então já existem algumas células que são especializadas na condução, tanto dos fotoassimilados quanto na condução da água. Tá? Não é ainda o xilema e floema? Não, mas já são células especializadas que fazem uma condução mais eficiente da água e dos fotoassimilados do que o transporte célula a célula comum dos outros dois grupos, dos antóceros e das hepáticas. Tá? Uma outra característica interessante desse grupo é que dentro dele está o grupo um gênero chamado Sphagnum, que é o gênero que compõe as chamadas turfeiras, tá? Que existem, dominam cerca de 1 a 3% da superfície do nosso planeta, fazendo com que Sphagnum seja um dos gêneros mais presentes no nosso planeta e que existem em maior quantidade no nosso planeta. E tem uma importância ecológica muito grande, porque esse grupo de plantas ele é responsável por armazenar cerca de 400 gigatoneladas de dióxido de carbono na natureza, evitando com que essa quantidade imensa de carbono estivesse na atmosfera. Claro que existe um porém, né? Muitos países onde há uma dificuldade de obtenção de energia, né? Porque não tem, por exemplo, questões de obtenção de energia por hidrelétricas como nós temos, utilizam justamente este material rico em dióxido de carbono assimilado, né? Carbono assimilado, para queimar, para obter energia e para, por exemplo, obter calor nas estações frias. Então, pega todo esse CO2 que está guardado na forma das turfeiras e joga isso tudo de novo para dentro da atmosfera a partir da queima desses produtos, né? Estragando o serviço que a natureza levou tanto tempo para conseguir.